A carta aos Hebreus, ela foi destinada aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E devido a eles terem aceitado a Cristo, eles começaram então a serem perseguidos, sabe, pelas autoridades daquela época, as autoridades judaicas. Muitos deles estavam tendo até mesmo os seus bens confiscados. Outros estavam sendo expulsos do meio de suas famílias, porque os seus familiares eram contra a fé em Jesus Cristo. Eles começaram a perder os benefícios que um judeu praticante do judaísmo tinha na sociedade judaica daquela época. E essas aflições que os hebreus, que os nossos irmãos naquela época, eles estavam sofrendo, estava causando a eles uma grande, queda espiritual. Por causa devido a tudo aquilo que eles estavam enfrentando, muitos dos hebreus, eles estavam desanimando na fé. Desanimados. Eles estavam deixando de fazer algumas coisas que eram muito importantes aos crentes daquela época. E essas coisas, elas continuam sendo importantes até os nossos dias de hoje. E dentre algumas dessas coisas, eu gostaria de destacar 3 coisas das quais eles estavam deixando de fazer por estarem passando por tanta dificuldade e se enfraquecendo na fé. Eles estavam, primeiro, deixando de congregar regularmente. Segundo, eles estavam deixando de adquirir conhecimento bíblico. Terceiro, eles estavam deixando de seguir o exemplo de Cristo. E por eles estarem agindo dessa maneira, eles estavam sendo vencidos pelas perseguições que estavam passando. Da mesma forma, se nós cristãos modernos, cristãos dos dias de hoje, deixarmos de fazer as mesmas coisas que eles deixaram de fazer naquele tempo, como, por exemplo, parar de congregar, parar de aprender a palavra de Deus e parar de seguir os exemplos de Cristo, nós acabaremos com certeza sofrendo muitas derrotas espirituais nas nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina, logo ali em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que o cristão nunca deve deixar de congregar regularmente. Está dizendo assim, olha, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Em outras versões diz, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, mas pelo contrário, vamos animar uns aos outros, vamos participar e animar uns aos outros, mas quando você não vem, você não anima ninguém. O grande problema daquelas pessoas é que, devido às perseguições que estavam sofrendo, uma das primeiras coisas que elas fizeram foi deixar de congregar. E deixar de congregar não deveria ser novidade para nós, porque isso é exatamente o que acontece com muitos cristãos dos dias de hoje. Quando as lutas chegam, a primeira coisa que tem acontecido com muitos deles é o desânimo. E em seguida, infelizmente, o abandono da igreja. Eu tive um amigo que começou a passar por muitas tribulações na vida dele. E naquela época, eu lembro que ele culpou todos ao seu redor
culpou até mesmo o seu já falecido pai. E esse meu amigo culpou todo mundo e mais alguém, menos a ele mesmo. Depois ele tirou os olhos de Cristo. E ele começou a olhar para os defeitos que ele enxergava na igreja. E por causa disso ele acabou se desviando. Hoje, infelizmente, ele se encontra perdido, sem planos para o futuro, sem paz, sem esperança e sem Deus. Nós devemos ter sempre em mente que Jesus não disse que a vida de um cristão seria um mar de rosas. Mas, pelo contrário, ele disse que no mundo teríamos tribulações, mas que era para nós termos bom ânimo. Mas mesmo nós tendo sido avisados de que iríamos, as aflições iriam fazer parte das nossas vidas, nós temos visto muitos cristãos deixando de frequentar a igreja por causa das lutas e por causa das decepções. Por acaso, as lutas e as provações estariam sendo permitidas por Deus, por acaso, para nos destruir? É claro que não. Olha o que diz a palavra de Deus, Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 4. Versículos 2 a 4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. É difícil, né? Está escrito na palavra de Deus. Pode repetir comigo aí, esse versículo aí, vamos lá? Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. As aflições acontecem em nossas vidas, a fim de que nós venhamos a ser maduros e corretos, maduros e completos. As provações são permitidas por Deus, não é para nos destruir, mas é para nos amadurecer e para nos aperfeiçoar. E é por isso que nós precisamos nos mantermos na casa do Senhor. Não podemos deixar de congregar. Precisamos vir à casa do Senhor, sempre procurando nos proteger e nos revestindo com a palavra de Deus. As aflições, elas não são de exclusividade, somente de uns ou de outros ali. Tem pessoas que acham que só elas passam por lutas e provações. Mas não é verdade, meus queridos, as lutas, elas atingem a todos nós que estamos aqui, a todos nós cristãos de toda a face da terra. 1 Pedro 5,9, de 5 a 9, está dizendo assim, olha, está dizendo, sede sóbrios, vigiai porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. As pessoas que deixam de congregar por causa das lutas só acabam piorando a situação delas. Porque no versículo 8 ali nós lemos que o diabo, ele está ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. E é claro que não é nada satisfatório passarmos por aflições.
Mas é importante nós sabermos e entendermos que as aflições nos aproximam mais para perto de Deus. Porque o coração sofrido é aquele que mais ora. É a vida daquele que está mais necessitado, é o que mais busca. E Deus, meus queridos, não quer que nós passemos uma vida inteira vivendo de experiência de outras pessoas. Como, por exemplo, sabe, às vezes você diz assim, olha, nossa, eu conheço uma pessoa que ela estava sofrendo tanto, ela estava passando por um tempo tão difícil na vida, mas vejam como ela está feliz agora. Vejam a vitória e a transformação que Deus fez na vida dela. Glória a Deus que Deus fez na vida dela, mas Deus quer fazer uma transformação na sua vida também. Deus quer enxugar as suas lágrimas, Deus quer curar as suas feridas, Deus quer sarar a sua dor, Deus quer que você tenha uma experiência com Ele de pai para filho. Deus quer que você experimente dos milagres dele na sua vida. As ruins, sabe, essas ruins aflições que nós sofremos, elas nos levam a ter boas experiências com Deus. Jó, depois de passar por um tempo de tantas tribulações, ele disse assim, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, meus olhos te veem. Agora ele tinha a experiência com Deus. Então, olha, não desanime, porque no final das nossas lutas e das nossas aflições, nós estaremos mais maduros, nós estaremos mais fortalecidos, mais experientes, mais confiantes, mais dependentes de Deus. 2 Coríntios, está dizendo no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 9, está dizendo assim, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, não deixando a congregação, como é o costume de alguns. Nós cristãos nunca devemos, deixar de congregar regularmente. Estar sempre nos cultos é sempre saber que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Porque cada reunião na igreja é um culto de oração a Deus. E essas reuniões, além de lavar as nossas almas, elas nos curam, elas nos libertam, elas nos consolam, elas sempre nos trazem uma nova esperança. E é por isso que nós precisamos manter o costume sadio de sempre o quê? De sempre estarmos na casa do Senhor. É claro que por um motivo ou outro, nós podemos nos ausentar de alguns cultos. Porém, isso não deve ser uma prática constante nas nossas vidas. Porque quando uma pessoa falta a um culto de domingo, ela sente, o coração dela doer. Mas se ela deixa de ir ao culto por 2, 3 ou mais domingos seguidos, o coração dela começa a correr o risco de ir se acostumando com aquela situação, doendo cada vez menos, e com certeza isso vai causar um esfriamento espiritual na fé. O congregar e o estar juntos enchem a igreja e alegram a Deus. É por isso que deve ser prioridades em nossas vidas. Alguns dos jogos agora da próxima Copa do Mundo, alguns dos jogos vão ser aqui no Canadá.
Imagine que se o Brasil estivesse jogando num estádio próximo aqui da nossa igreja, da nossa casa, mas você fica indeciso sem saber se compra o ingresso ou assiste pela televisão. Normalmente os torcedores apaixonados, eles disputam, sabe, os ingressos e pagam caro por eles. Você pode assistir o jogo pela televisão? Claro que pode. A televisão é uma ferramenta abençoadora? Claro que é. Mas ela não pode substituir nunca a oportunidade de você estar presente. Porque quem já foi a um estádio sabe o que é contemplar uma partida, sabe, pessoalmente. É bem diferente do que assistir pela televisão. E assim é o congregar, estar nos cultos, em vez de assisti-los pela televisão ou pela internet, faz toda a diferença. Na igreja tem um clima divino, na igreja tem a glória de Deus, tem a unção e a comunhão do Senhor nosso Deus aqui. Por isso nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns, porque a vida cristã não é uma vida para ser vivida sozinha. A vida cristã nos traz a necessidade, sabe, de nós estarmos juntos. A necessidade de nós nos reunirmos em família, como um povo só, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não abandone a igreja. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto é deixaram, sabe, de frequentar a igreja por causa das aflições que estavam passando. E, consequentemente, pararam de adquirir o conhecimento bíblico. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 12. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Depois de tanto tempo, nós já deveríamos ser mestres e instrutores, mas o que está acontecendo? Por que nós ainda estamos precisando, sabe, de alguém para ensinar as primeiras lições dos ensinamentos de Deus? Sabe o que esse versículo está dizendo? É que depois de tanto tempo na casa do Senhor, muitos ainda estão dando o baby steps. Depois de tanto tempo, ainda, em vez de comer alimento sólido, ainda estão precisando do leite. Qual é o pai que quer ver o seu filho tomar leite para sempre? Eu acho que nenhum, né? Mas se continuam no leite, é porque não congregam com frequência. Muitos irmãos já deveriam ser mestres, sabe, pelo tempo de crente que possuem, mas infelizmente, sabe, eles estão com seus conhecimentos estacionados e atrofiados. Estão precisando aprender tudo de novo e voltar para o leite. Esse problema que acontecia há 2000 anos atrás, na igreja lá atrás, quando a igreja começou, continua, sabe, acontecendo na igreja de hoje.
Hoje, né, nós vimos até o pastor Wagner, mais o pastor Alé, falando aqui na frente ali, dando o aviso, que nós temos feito de tudo para poder trazer ensino para a igreja, mas muitas vezes as pessoas têm, sabe, resistido a isso. E hoje muitos cristãos, por estarem desprezando o ensino e por não estarem fazendo muita questão em ouvir a palavra de Deus, estão, por causa disso, levando uma vida espiritual fraca, fria e muitas vezes derrotada. Alguns acabam até mesmo perdendo a fé, porque a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Perdem a fé, porque perdem o contato com a palavra de Deus. Já era tempo, sabe, para que muitos cristãos estivessem colaborando com o crescimento da obra de Deus, mas não colaboram, porque mesmo sendo crentes há muito tempo, os seus conhecimentos, as suas atitudes, elas são semelhantes a de um novo convertido. Sabe, não colaboram porque mesmo sendo crentes, sabe, há muito tempo, vivem levando uma vida espiritual sem compromisso, e me desculpe, e relaxada, sem bom conhecimento e, consequentemente, sem boas atitudes. Nós precisamos, igreja, nos direcionar a ouvir e a estudar mais a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus é a que nos dá base e orientação para tudo na vida. É ela que nos prepara para a vitória e nos faz uma pessoa cada vez melhor. A orientação da palavra de Deus, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, está dizendo que a orientação é para que cresçamos na graça e no conhecimento. Olha aí, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se não aprendermos, olha, deixa eu dizer, infelizmente, esse tem sido o grande erro do povo de Deus. O erro de desprezar a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se nós não aprendermos, nos tornaremos impossibilitados de fazer a obra. Porque se nós não aprendermos, nós viveremos cometendo os mesmos erros, over and over. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim, olha, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma das razões que muitas pessoas estão desmotivadas com a vida cristã é porque elas estão desprezando o conhecimento da palavra de Deus. Por isso elas não sabem de onde vieram, elas não sabem quem são, elas não sabem para onde vão, elas nem sabem o futuro que as aguarda. Estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas estão querendo, Deus, mas vão para a igreja, querem Deus, mas não querem saber da doutrina. E o só querer Deus e não querer saber da doutrina vira um problema, porque é como se você estivesse dizendo, eu só quero os benefícios de Deus, só quero as bênçãos de Deus, mas eu não preciso conhecer Deus. Eu quero todos os benefícios de Jesus, mas eu não quero nenhum dos seus ensinamentos. Se recusarmos em conhecer a palavra de Deus,
nós nunca chegaremos a apreciar o sacrifício que foi feito por Jesus no Calvário. Nós nunca conseguiremos entender a nossa salvação. Não podemos viver só adorando as bênçãos de Deus, sabe? E ignorando o Deus das bênçãos. E uma das principais razões que muitos crentes não seguem a Jesus com todo o coração é porque eles não conhecem Jesus de verdade. Jesus um dia perguntou assim aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus, olhando para eles, para os seus discípulos, perguntou para ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eles responderam: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a água da vida, porque não existe vida sem água. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento para as nossas almas. Ele é o bom pastor, aquele que cuida e protege as suas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida, porque para Deus a morte não é o fim. Ele é o grande eu sou, porque para Deus ele tem toda a capacidade para nos abençoar. Ele é o El Shaddai, o Deus que pode todas as coisas. As pessoas têm sido destruídas pela falta e pela rejeição ao conhecimento. Lá em Oséias está dizendo que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O que estava acontecendo, igreja, em Israel naquele tempo, está acontecendo na igreja nos dias de hoje. Infelizmente, ao longo dos séculos, a natureza humana, ela não mudou. Pessoas continuam, sendo vencidas pelo inimigo porque simplesmente estão se afastando de Deus. Pessoas estão sendo vencidas pelo inimigo porque simplesmente não procuram conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia, ela está disponível praticamente, em todos os lugares. Mas, infelizmente, ela tem sido ignorada até mesmo em algumas igrejas. Existem igrejas onde os membros eles estão recebendo um entretenimento superficial, experimentando, apenas uma experiência social e não um verdadeiro compromisso com Deus. Nós não podemos viver de acordo com o padrão deste mundo. Nós precisamos viver de acordo com os padrões da vida que estão na palavra de Deus. Por isso que no Salmo 119, versículo 11, está dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O cristão nunca deve deixar de congregar regularmente. O cristão nunca deve deixar de adquirir conhecimento bíblico. O cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3,
Está dizendo, portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. E o pecado que se agarra firmemente em nós. Precisamos deixar de lado e continuemos então a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos, sabe, em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora ele está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Vamos comigo, igreja? Assim vocês não desanimem nem desistam. Portanto, deixamos, sabe, de lado tudo o que nos atrapalha. O que tem te atrapalhado? O que tem te incomodado ou o que tem te desanimado? O que tem roubado a sua alegria? Para nós continuarmos, sabe, a corrida marcada para nós, nós vamos precisar de arrependermos do pecado. E muitas vezes, sabe, olha, com certeza esse pecado tem sido um peso na sua vida, mas eu quero te dizer que hoje você pode ficar livre desse peso, você pode ficar livre desse pecado, você pode ficar livre dessa condenação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É hora, igreja, de nós mantermos os nossos olhos fixos no Senhor, fixos em Jesus, porque não dá para poder correr e ficar olhando para trás. Eu sempre digo que é por isso que no carro tem um para-brisa grande, um vidro grande e um vidro pequenininho para olhar para trás, o retrovisor. Se você for para frente só olhando no retrovisor, não vai dar certo. Precisamos deixar o passado para trás e continuar caminhando, olhando para Cristo. Precisamos concentrar os nossos olhos naquele que renunciou o seu trono e veio viver entre nós. Nós precisamos concentrar, sabe, os nossos olhos naquele em que tudo foi tentado, mas ele permaneceu firme até o fim, sem pecar. Nós precisamos concentrar os nossos olhos naquele que foi humilhado e maltratado, mas que nunca desistiu da sua missão, indo até o fim. Talvez você esteja aqui nessa manhã e tenha pensado em desistir, mas a palavra do Senhor para você é: não desanime e não desista. Essa mensagem que foi destinada aos primeiros cristãos, sabe, os nossos primeiros irmãos na fé, ela continua tendo o mesmo valor para nós cristãos dos dias de hoje. Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós precisamos poder também dizer a mesma coisa. Nós podemos dizer: meus amigos, minha família, meus filhos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é para você, pai, para você, mãe, que está aqui nessa manhã. Você pode dizer isso para os seus filhos: sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Eu vi um videozinho outro dia, que era um pai que estava caminhando, ele ia na frente e o filho vinha atrás dele caminhando, e o pai ficou um pouco preocupado e disse assim: filho, cuidado por onde você está pisando. E o filho falou assim: pai, eu estou seguindo as suas pegadas, eu estou seguindo o seu caminho. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Precisamos dar o bom exemplo, igreja. Hoje é culto de ceia, é culto de nós pararmos para poder pensar que aquele tempo que veio na pandemia e que nos colocou dentro de casa e muitas vezes, sabe, tentou nos amordaçar, sabe, colocar algemas e não deixar a gente fazer nada, e nós estamos aí pagando talvez um preço até hoje, porque em muitas igrejas tem acontecido, infelizmente, isso. As pessoas começaram simplesmente a assistir os cultos, muitas vezes só pela televisão. Deixaram de vir para poder aprender a palavra de Deus. E por causa de tudo isso, pararam de ser um verdadeiro exemplo de Cristo. Nós precisamos, já vou acabar. Pastor Wagner, me ajuda? Vamos fazer a ceia. Nós precisamos ser frequentes na igreja, tá bem? Olha, igreja, olha para mim. Precisamos ser frequentes na igreja. Só assim nós vamos aprender a palavra de Deus. Só assim nós vamos parecer cada vez mais com Cristo. Vamos lembrar de uma coisa: não vamos nunca animar ninguém ficando em casa. E o nosso trabalho, meus queridos, olha, eu já estava desassossegado no Brasil, porque eu estava 3 semanas ali, as últimas 3 semanas, sem fazer nada. E eu não fui chamado para não fazer nada. Você não foi chamado para não fazer nada. Nós fomos chamados para fazer algo. Nós temos, sabe, uma corrida marcada para cada um de nós. E nós precisamos, sabe, nos despertarmos para um novo tempo nas nossas vidas. Despertarmos para saber que tem algumas coisas que estão nos atrapalhando de correr e de caminhar. Tem uma parte na palavra de Deus que diz assim: você corria até bem, o que tem te atrapalhado de correr? O que tem te atrapalhado de caminhar na presença do Senhor? Que você possa, nessa manhã, fazer um exame de consciência e ser cada vez mais, sabe, fiel a Deus. Estar cada vez mais dentro da casa do Senhor, porque aqui é a casa da bênção. Aqui é um ambiente divino, aonde as mãos do Senhor estão estendidas sobre as nossas vidas e nos abençoando. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça.